Olá, pessoal! Vim aqui hoje conversar com vocês sobre o eclipse, a lua cheia que vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 14 de março, aproximadamente às 13h54 da manhã. Então, além, né, de ser lua cheia, a gente vai ter um eclipse lunar total acontecendo. É um eclipse que vai acontecer no grau 23 do signo de Virgem, e a gente vai dar uma olhada aqui nesse mapa desse eclipse, dessa lua cheia, tá? Que é a lua de sangue. Quando a gente fala em eclipse, tem várias maneiras da gente interpretar, mas assim, basicamente, esse eclipse aqui, ele tá falando principalmente em Virgem, né? E também por acontecer dentro da casa 8. Então, esse aqui é o mapa do eclipse. Claro, se cada um quiser entender melhor como que esse eclipse vai afetar a sua vida pessoal, né, as suas particularidades, a gente precisa, então, olhar dentro do nosso mapa em que casa que vai cair esse grau 23 do signo de Virgem, tá? É, então, a depender da área que cai dentro do nosso mapa, isso vai ter um impacto mais específico dentro daquela área da nossa vida, sim, tá? Mas assim, olhando para esse mapa aqui, num geral, a gente está trabalhando aqui, olha quanto planeta na casa 2, que é a casa oposta, a casa 8, que é onde vai acontecer esse eclipse. Então, eixo touro e escorpião, muito ativado aqui, né? Peixes virgem, né? Onde está o Sol em peixes, a Lua em virgem. Então aqui a gente está falando de um momento de como, como se fosse assim um reset, como se fosse ah, algo sendo desligado e ligado novamente, iniciando do zero, tá? Tem algo dando uma zerada aqui. Tem uma nova fase bem palpável, eu diria, não é só porque todo eclipse tem né, algo que se renova, sim, mas aqui nós estamos falando de algo bem cotidiano, bem dia a dia, é virgem, né? Que está falando da nossa organização diária, está falando de como a gente se planeja, tem algo sendo bastante alterado, assim, num sentido bem físico mesmo, que vai ser sentido bem fisicamente, e os dias que antecedem o eclipse, eles podem ser marcados principalmente quando a gente está falando desse eixo virgem peixes, a gente está falando aqui de dias que antecedem esse eclipse que podem estar bastante tumultuados, assim, o que já é comum nas vésperas de qualquer eclipse, tá? Mas nesse aqui especificamente, talvez mais ainda, de coisas que aparentemente estão saindo do lugar, estão fora do lugar, estão bagunçadas, estão assim, pode ter um caos sendo gerado, aquela sensação assim de nossa, sabe, assim, fora do lugar mesmo, e como é que eu coloco isso aqui tudo no lugar? E aí esse é o ponto do eclipse. Ele vem e ele aperta um botão de desliga num determinado momento, assim, tá muito caótico isso aqui, desliga, vamos desligar. E isso é o eclipse aqui do dia 14, sexta-feira, tá? Ele vai dar como se tivesse apertado um botão, vamos reiniciar isso aqui. Vamos reiniciar. Então, acho que a palavra desse eclipse é um reiniciar, mas é isso, assim, não é um recomeço, não tem nada, por mais que a gente esteja falando aqui de peixes, né, o sol que tem peixes, mas olha que sol é esse que vai estar eclipsando a lua. É um sol em peixes do ladinho, em conjunção com Saturno, em conjunção com o Nó do Norte, dentro da casa de Touro. É um sol em peixes bem terreno. Então ele é denso. Ele é denso. Então, assim, não é um recomeço, ai, um recarregar as baterias, aquela coisa meio. Não, é um reiniciar mesmo,
aquela sensação assim de. E aí pode ter situações que sejam até meio um baque, sabe? Que, sabe, tem um basta aqui. Tem um basta. Aqueles bastas que dão aquela sensação, que dão aquele silêncio no caos, assim, silêncio. E aí sim, a gente inicia. E aí a gente, sabe, reinicia, volta numa outra ordem. Então tem coisas que sim, a gente vai ter a sensação de que vai estar começando do começo, mas não é um recomeço, tá? Eu tô batendo nessa tecla, assim, porque não é um recomeço num sentido, de bater na mesma tecla. Não. É um começar de novo. E aí vai entrar toda essa energia de casa 2 aqui, que é quem tá eclipsando a Lua. E a casa 2 é uma casa super séria, é uma casa assim, é casa de terra, Saturno em cima do Sol. Eu quero tudo ajeitadinho, tintim por tintim, não tem nada aqui que vai ser feito mais ou menos, coisas assim, gambiarra, não. Então a gente começa de novo, a gente começa bem feito, a gente começa mais lentamente, a gente começa mais devagar, mas a gente vai acertando ponto por ponto. Se precisar, a gente volta, sabe? Ah, fiz errado isso aqui, retoma e faz certo desde o início. O que é correto, o que não é correto, não é correto, tá? Então, esse eclipse aqui, ele tem muito esse tom, ele tem um tom bem sério, mesmo. A gente está falando aqui de um mapa de ascendente em aquário, então a gente está falando aqui de um signo de ar, é um signo super relacionado às amizades, né? Que tem aí uma leveza, sim, mas é uma leveza saturnina, porque Aquário é regido por Saturno e Saturno está lá no lado do Sol eclipsando a Lua. Então, esse eclipse ele é pesado. Não tem outra palavra, ele é pesado. Ele é assim, tem coisas que vai ser, sabe assim, não tá parando, vai ser colocado uma, não é uma pedrinha em cima, vai ser colocada uma rocha em cima para isso aí parar. Tem uma parada que isso gera uma ansiedade, tá? Os dias que antecedem esse eclipse são dias ansiosos. E é comum isso em véspera de eclipse, tá? Todo eclipse ele gera isso porque é isso, o eclipse tem algo que encerra ali, então gera um tumulto ali, uma inquietude, sim. Mas esse aqui especificamente, isso está sendo sentido mais físico, então é realmente assim um- aquela sensação de que a mente está muito agitada e tem alguma coisa que eu não sei bem o que que é, até uma certa agonia pode estar relacionada nessas vésperas desse eclipse aqui, nesses dias, então que a gente está vivendo essa semana, né? Hoje, amanhã, ontem, essa semana principalmente, né? Bem às vésperas mesmo. É, Só que conforme vai se aproximando, vai se aproximando, vai ficando cada vez mais intensa, assim, essa inquietude? Não, não. Hoje, amanhã, a gente já vai notar é, uma clareza maior, tá? Por quê? Porque já fica mais claro o que que é que tá, o que que é. Não é mais aquela sensação de tem algo que eu não tô entendendo o que que é, e nananã, que o peixes causa muitas vezes, né? E aí é isso, é um sol em peixes que tá eclipsando a lua. Mas a lua em virgem é uma lua extremamente pontual. Dentro da casa de escorpião, ela é cirúrgica. Ela é cirúrgica, assim, tem algo que tá acontecendo e eu não sei bem o que é? Não mais. Não, uma lua em virgem na casa 8 eu sei exatamente o que que é.
Eu sei exatamente onde é que tá mexendo, eu sei exatamente, eu sei qual é o ponto. Eu sei onde é que esse eclipse quer chegar, sabe? Onde é que ele vai mexer, eu sei onde é. E aí é isso, assim, não é um vai mexer, ele já mexeu. O eclipse é o momento de reset mesmo, de reiniciar. Já mexeu e agora a gente vai reiniciar. E a gente vai começar do zero, o que for. E isso não é algo ruim, isso não é algo negativo, pelo contrário, isso é algo muito positivo. E assim, virgem são os detalhes cotidianos. Para algumas pessoas, isso aqui é sobre algo mínimo, assim, que eu digo assim, sabe, um detalhezinho mesmo ali que tava incomodando, a pessoa, tá, vou. Ela toma uma outra atitude, ela toma uma outra postura, ela se reergue, e aí isso pode ser até, então, desde coisas minúsculas, assim, até coisas que envolvem recursos financeiros. Aqui, bastante sobre isso, tá? Recurso financeiro, questões que envolvem imóveis, dinheiro mesmo, sabe? E aí, esse ascendente em Aquário, sim, ele é regido por Saturno, mas o ascendente em Aquário, o Aquário, ele já é um signo, ele é um signo de ar, então ele atualiza, né? Ele é um signo de atualização, então esse eclipse tem esse tom. Por isso que eu digo que não é um tom de bater na mesma tecla, não é eu começar de novo batendo na mesma tecla, fazendo a mesma coisa. Não. Tem uma atualização, tem uma atualização no ponto. É esse ponto aqui que tá pegando, eu não vou lidar com ele da mesma maneira, eu vou lidar com ele de outra maneira, de outro lugar, de uma maneira atualizada. E aí, se a gente vai olhar, um dos regentes aqui desse mapa é o Saturno, que está aqui do lado do Sol, eclipsando a Lua, mas a gente também tem Urano, e a gente não pode esquecer dele, ele é o regente moderno de Aquário, e ele está aqui em Touro, aqui dentro da casa 4 e olha como ele está bem posicionado aqui, ó. Ele só está fazendo aspectos fluentes aqui, com a Lua, com Plutão. Nossa, ele está em trígono perfeito com a Lua aqui. A Lua que estará sendo eclipsada, está conversando com esse Plutão, ou, desculpa, com esse Urano, com Plutão também, né? Mas com esse Urano aqui, olha só, trígono perfeito aqui. Isso aqui sim, então tá. Tem mudanças acontecendo aqui que estão me afetando muito, porque a Lua tá falando, né? E vai falar, sim, sempre de questões do passado, de questões emocionais, de questões afetivas que podem ser complicadas e difíceis de lidar, porque nos afetam, né? E afetam as nossas emoções e sentimentos. E ainda mais dentro da casa 8, que é uma casa super profunda, né? Uma casa de água. Mas é uma lua em Virgem, que é um signo de terra, conversando fluentemente com esse Urano aqui em Touro, dentro da casa de Câncer, que é a casa da lua. Então é como se esse Urano estivesse dizendo assim, ó, fica tranquila aí, que eu tô atualizando a tua casa aqui, eu tô atualizando o teu pedaço, eu tô atualizando o teu espaço para melhor, para melhor. Urano conversando com Plutão. Olha só aqui esse triângulo aqui, né? Urano, Lua e Plutão. Tem uma conversa planetária aqui bem de alterações, de mudanças, mas ela é super fluente, ela não é trincada, ela não é truncada, né? Não é uma coisa é, que um puxa para um lado, outro puxa para o outro e nem nada se resolve. Não, vai se resolver, mas é um Urano em Touro, é uma Lua em Virgem, Terra, Terra, todo esse peso aqui de casa 2 Terra, tem que ter paciência. Urano tá dizendo, ele tá ali com a mãozinha. Calma, paciência,
Paciência, paciência que vai se resolver. Mas não é um vai se resolver passivo, porque é virgem. É ascendente aquário, é um Saturno em cima do Sol, não é passivo no sentido de você não precisa fazer nada que vai se resolver. Não, é no sentido de continue fazendo o que tem que ser feito, dando sequência nos teus planos, dando sequência no teu caminho, dá sequência, mas não precisa se preocupar num sentido de se travar para ficar preocupado. Ah, eu não consigo fazer nada porque eu tô muito preocupado, eu não faço nada porque eu tô preocupado se vai dar certo, e aí eu fico preocupado se vai dar certo, e aí eu não faço porque eu tô ocupando meu tempo ficando preocupado. Essa é uma armadilha virginiana. Então aqui é não, continua fazendo o que tem que ser feito, mas fica tranquilo que eu tô aqui atualizando o que precisa ser atualizado. Então esse é um eclipse que ele vai afetar a gente fortemente de uma maneira bem visível. Não é aquela coisa interna de, ah, eu tive um insight que mudou e esse foi o efeito do eclipse em mim. Não que não possa estar relacionado e acontecer junto com outras coisas, tá? Mas esse eclipse, ele é um eclipse bem físico, que eu realmente, eu vejo claramente aonde ele está afetando. E é aquilo que eu falei lá no início, né? Quem quiser entender melhor como ele afeta dentro do seu mapa, como ele afeta a sua vida pessoal, em que área isso vai estar acontecendo mais especificamente na sua vida, né? Olha o grau 23 de Virgem dentro do mapa e observa a casa que ele se encontra. Observa também se tem algum planeta no grau 23, dentro do seu mapa. Se tem daqui a pouco um Mercúrio, o que que tem ali no grau 23? Ou dá para olhar o grau 23 de peixes também, vai ser afetado também. É um eixo, né? A gente não olha só para um lado, tem que olhar para os dois, porque é sempre em eixos que a gente observa os signos e as casas, né? Então, tem um planeta ali no grau 23, 22, 21, 25, vai estar fazendo conjunção aqui com esse eclipse. Isso quer dizer que as habilidades daquele planeta estarão passando por profundas mudanças, ou elas estarão sendo, é assim, o eclipse ele vai ampliar, um eclipse lunar, que é a Lua fazendo conjunção, nossa, ele vai sensibilizar muito aquele planeta, ele vai deixar ele mais ativo no sentido de captar mais informações, ou de, sabe, depende se é um Mercúrio, por exemplo, daqui a pouco se for um Marte, vai deixar a ação da pessoa, os comportamentos mais sensíveis ao entorno, mais apto, eu diria mais apto. A minha sensação é essa, assim, esse eclipse, aonde ele pegar, se ele pegar em planetas dentro do mapa aí de vocês, ele traz aptidões, aptidões, assim, ele mostra outras maneiras de captar o que precisa ser captado de acordo com a função daquele planeta e a casa, claro, que vai falar os assuntos que esse eclipse vai tratar dentro do mapa de cada um e onde é que vai estar afetando. Então é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês sobre esse eclipse, essa lua cheia que vai acontecer então agora dia 14, sexta-feira, e que vai ser visível aqui do Brasil. É isso.